Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de cálculo 1. Dessa vez uma aula breve, onde a gente vai dar uma outra interpretação da derivada como sendo taxa de variação. Na primeira aula de derivada, onde eu apliquei o conceito de derivada, a gente viu que ela pode ser vista como o coeficiente angular de uma reta, né, da reta tangente a uma curva. E usando um raciocínio semelhante, a gente vai ver que a derivada também pode ser vista como a taxa de variação entre duas grandezas. No caso, a variável y e a variável x. Né? Então, seria a taxa de variação de y com relação a x. Então, a gente vai colocar dentro de uma situação problema para tentar entender melhor como é que seria essa taxa de variação. Então, essa aqui é a situação problema que a gente vai abordar. Então, a gente vai considerar uma partícula se deslocando ao longo de uma reta, então ela só anda, né, em movimento retilíneo para a esquerda e para a direita nessa reta, considerando que ela seja horizontal, onde vamos considerar o sentido convencional, né, isso, o sentido da direita como sendo positivo, e o sentido da esquerda como sendo o sentido negativo. Então, uma função ela vai descrever a posição da partícula em um certo instante de tempo, t. Então, por exemplo, aqui eu coloquei uma situação, um exemplo, né, que seria S de t igual a t ao quadrado mais 2t menos 3. Então, S representa a posição da partícula em função do tempo t. Né? Quando eu escrevo S de t, quer dizer que S é dado em função de t. Né? T é a variável independente e S é a variável dependente, porque depende de t, né? Que representa o tempo. Então, lembrando que essa partícula ela se movimenta, né, sobre uma reta horizontal. Então, nós temos aqui o ponto de origem. À direita desse ponto de origem, o sentido é considerado positivo, e à esquerda, né, da origem, o sentido é considerado como sendo negativo. É aquela reta real convencional, não é isso? Então, por exemplo, se eu quero calcular a posição dessa partícula no instante inicial do movimento dela, ou seja, quando t é igual a zero, né, 0 segundos, digamos, então seria o instante inicial do movimento, eu venho na minha função que representa a posição e calculo o S de zero, né, que seria a posição da partícula quando t for zero. Então aqui fica 0 ao quadrado mais 2 vezes 0 menos 3. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, então dá igual a menos 3. Então significa que ele está na posição 3. Esse menos aqui indica o quê? Que estamos à esquerda da origem. Então digamos que aqui seja menos 1, aqui seja menos 2, então ele estaria aqui nesse ponto menos 3. Certo? Então, no instante inicial, a partícula partiu daí. Digamos que eu quero calcular qual a posição da partícula quando o tempo for igual a 2 segundos, ou seja, quando se passarem 2 segundos após, né, o início do movimento dessa partícula. Então, basta vir calcular lá na função do espaço o S de 2. Então, ficaria 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 menos 3. 2 ao quadrado é 4, 2 vezes 2 é 4 também, 4 com 4 é 8, e 8 menos 3 é 5, positivo. Então, ele vai estar lá na posição 5 aqui, ó. Então, 2 segundos após o lançamento, ele está aqui. Não quer dizer que ele veio em linha reta. Ele pode ter vindo, voltado, depois ido, tá certo? Então, tem um movimento aqui que a gente desconhece. Né? Se foi ida e volta, tudo depende da velocidade da partícula, né? Se a velocidade mudou de sentido ou não, tá certo? E a gente vai ver que a gente consegue dizer quando que ela foi para a direita, quando que ela parou e voltou, tá certo? Depois parou de novo e retornou à direita, se é que teve esse tipo de movimento ou ela foi direto para a posição 5, tá bom? Então, para entender agora, né, vamos instalar aqui o conceito de velocidade média e velocidade instantânea. Então, vocês viram lá no ensino médio, na física, que quando você tem o deslocamento de uma partícula, né, em um certo intervalo de tempo, você consegue calcular a velocidade média daquela partícula. Né? Por exemplo, digamos que ela estava na posição A e se deslocou até a posição B. Digamos que ele percorreu aqui 50 quilômetros, tá certo? É um exemplo, né? E vamos supor que o tempo que ele demorou para poder percorrer esse percurso foi de 2 horas. Então, tem como você calcular a velocidade média aqui
que seria a variação de espaço dividido pela variação de tempo. Não é isso? Então, a variação de espaço é o quanto que ela percorreu, 50 quilômetros, dividido pela variação de tempo, que seria aqui o tempo que ela demorou para fazer o percurso. No caso aqui, 2 horas. Então, a velocidade média vai ser igual a 50 por 2, 25 quilômetros, né, que é a distância, por hora, que é o tempo que está aqui. Então, aqui você tem uma média de todas as velocidades que ela assumiu durante esse percurso. Pode muito bem, em um certo ponto, a velocidade dela ter chegado a 100 km por hora. E na outra, 2 km por hora, devido a buracos e coisas do tipo. Então, quando você calcula a velocidade média, você tem uma noção, né, da velocidade de todo o percurso. Você não consegue dizer qual era a velocidade, por exemplo, 20 quilômetros após o percurso. Qual é a velocidade quando ele estava com 30 minutos de percurso? Você não consegue dizer. Essa velocidade em pontos específicos é a chamada velocidade instantânea da partícula. Naquele instante, né? Instantânea já lembra a palavra instante. Então, qual é a velocidade 1 hora depois do percurso? No instante, 1 hora. Você não consegue dizer com essas informações, tá certo? Então é aí que vai entrar o cálculo, né? A derivada que ela vai nos permitir calcular a velocidade instantânea em qualquer ponto do percurso, se você conhecer a função que descreve o movimento dessa partícula, desse objeto, tá certo? Então é aí a diferença da velocidade média, que é só uma noção da velocidade que ela assumiu durante o percurso, né? Quer dizer que você pode ter pego aqui um pico de 100, ter diminuído para 10 km por hora, né? Então a sua velocidade com certeza variou nesse instante. Mas esse 25 km por hora quer dizer o quê? Que se você tem um carro, né? Digamos, você tem um carrinho aqui. Aí a beleza do desenho, né? Aí tem outro carro também fazendo o mesmo percurso. Esse primeiro carro aqui, o carro 1, ele foi com a velocidade toda alternada, né? Foi para 100, voltou para 10, foi para 70, 20. E a velocidade média dele foi 25 km por hora. E ele fez o percurso em 2 horas. Se esse outro carro 2 aqui, ele andar constantemente a 25 km por hora, ele vai levar o mesmo tempo. Então é isso que significa a velocidade média. Uma velocidade que você pode substituir por todas as outras que ele assumiu e vai levar o mesmo tempo para percorrer aquela distância, né? Então, e a velocidade instantânea, como já falei, é a velocidade nos instantes, em cada instante do percurso, né? Aquela velocidade que você olha para o velocímetro e está marcando ela. Então, digamos que aqui, depois de 20 minutos de viagem, eu olhei para o velocímetro e está lá 70 km por hora. Não é a média, né? Então é a velocidade daquele instante, tá certo? Quando você olha para o velocímetro. Então, para a gente entender, né, como que se calcula essa velocidade instantânea, então temos a seguinte situação, né? Suponho que S de t defina a posição da partícula em função de t, onde t representa o tempo decorrido, né? Então vamos fazer aqui um gráfico para entender melhor onde que a derivada entra nisso tudo, tá certo? Então vou desenhar aqui o eixo y e vamos desenhar aqui o eixo x. Só que em vez de chamar de y e x, eu vou chamar de t, que representa tempo, não é isso? E S, que representa espaço, a posição da partícula. E a curva que ele deu aqui, digamos que seja essa curva assim, ó. S igual a F de t. Então, essa curva, ela vai dar a posição da partícula em função do tempo t. Então, digamos que eu peguei aqui um certo tempo t0, aí eu quero saber qual a posição da partícula nesse tempo t0. Então, eu venho, vou até a curva, tocou no ponto, joga esse ponto aqui no eixo S, né? Então, aqui eu tenho o S0. Então, S0 é a posição da partícula para o tempo t0. Depois aqui, decorreu um certo tempo, peguei aqui um ponto t1. Qual a posição da partícula para esse tempo t1? Então, eu vou até o gráfico da função, pego o gráfico, jogo agora no eixo S, né? Que é o eixo que representa a posição. E vou ter aqui, digamos, o S1. Então, S1 é a posição da partícula no tempo t1. E eu quero saber qual é a velocidade média dessa partícula quando ele fez esse percurso de S0 a S1, que ele decorreu esse tempo de t0 até t1. Então a gente sabe que velocidade média, vou colocar aqui o VM, é variação de espaço dividido por variação de tempo, né? O quanto que ela percorreu dividido pelo tempo que ela gastou. Então, se você analisar aqui, ele percorreu esse espaço aqui, ó, foi de S0 até S1. Então, a distância que ele percorreu foi esse segmentozinho aqui, ó, de S0 até S1. Esse comprimento vale justamente, o comprimento todo seria S1,
tirando esse pedaço aqui, S0, ou seja, seria o S1 menos o S0. Dividido pela variação do tempo, como foi de T0 até T1, então digamos que o T0 aqui seja 2 segundos, e o T1 aqui seja 10 segundos, né? Ele percorreu quanto? De 2 para 10 percorreu 8 segundos, né? Então é só fazer 10 menos 2, ou seja, T1 menos T0, não é isso? Só fazendo parecido, né, com o caso do S, esse tempo que ele percorreu é o tempo todo, ó, T1, tirando esse pedaço aqui, T0. Então fica T1 menos T0. Então essa aqui seria a velocidade média da partícula, não é isso? Nota que se eu quiser saber qual a velocidade em um ponto dentro dessa trajetória, eu não consigo saber, né? E quanto maior for esse tempo, mais longe é a velocidade média da partícula com relação à velocidade instantânea. Como assim? Digamos que eu queira saber qual é a velocidade, digamos que essa é a minha pergunta. Qual a velocidade instantânea em T0, né? Quando o tempo for T0. Então, se, por exemplo, de T0 para T1 for 2 horas de diferença, então a velocidade média vai ser muito distante do que seria a velocidade em T0, porque muita coisa pode ter acontecido em 2 horas. Essa partícula pode ter mudado de velocidade muitas vezes, tá certo? Agora, se de T0 para T1 for 10 segundos, por exemplo, então vocês concordam comigo que a variação de velocidade em 10 segundos ela é bem menor do que em 2 horas? Por exemplo, digamos que você fez uma viagem de uma cidade a outra e essa viagem demorou 2 horas de moto, se for de moto. Então o que é que significa? Que dentro de 2 horas você mudou de velocidade várias vezes, concordam? Você acelerou quando podia, você reduziu quando tinha que reduzir, quando pegou um sinal, ou alguma pessoa imprudente atravessou a rua, você teve que reduzir bruscamente, ou um buraco, coisas do tipo. Então, dentro de 2 horas, a sua velocidade ela muda muito, tá certo? Agora, se você fez um percurso, se você foi da sua casa para o seu vizinho de moto, demorou 10 segundos ali, você acelerou, já chegou. Você concorda que não deu tempo você mudar muito a velocidade, você não acelerou muito e nem teve reduções bruscas, a não ser para parar, né? O que é que significa? Que quando você faz um percurso pequeno em um intervalo de tempo pequeno, a sua velocidade média ela é bem próxima da velocidade instantânea. Tá certo? Agora, se for muito grande, não, porque tem essa oscilação de velocidades, tá certo? E se vocês notarem, pessoal, esse cálculo que a gente fez aqui, ó, S1 menos S0 dividido por T1 menos T0, o S1 menos S0 é essa distância aqui, ó. Vamos passar aqui. Essa distância aqui, ó. Isso é S1 menos S0. E o T1 menos T0 é essa distância aqui, ó. E quando você divide um pelo outro, alguém já deve estar vendo aí, né? Você obtém a inclinação da reta secante que passa por esses dois pontos aqui. Eu vou chamar esse ponto de P0 e vou chamar esse ponto de P1, tá certo? Então, esse cálculo aqui é justamente o coeficiente angular, ó, dessa reta que passa por P0, P1. Vamos colocar aqui P0, P1, só para ficar diferente do nosso M lá, que seria a derivada, não é isso? Então, já estão conseguindo remeter a velocidade média com aquele conceito de derivada que começou com a inclinação da reta secante. Pois bem, então, nosso objetivo aqui é encontrar a velocidade instantânea nesse ponto T0. E como eu acabei de comentar, se esse intervalo de tempo for muito grande, então essa velocidade média aqui, eu vou usar ela para encontrar a instantânea, tá certo? Essa velocidade média aqui, ela é muito diferente da velocidade instantânea nesse ponto T0. Agora, se esse intervalo de tempo aqui for bem pequeno, então a velocidade média ela vai ficando cada vez mais parecida com a velocidade instantânea. Porque se o tempo é curto, 10 segundos, 5 segundos, 2 segundos, percebem? Não tem muito espaço de tempo para você mudar a sua velocidade. Então acaba que a média naquele tempinho ali fica bem próximo da real. Então se por acaso eu pegar o meu tempo aqui, ó, T1, colocar de outra cor, bem nesse pontinho aqui, então eu reduzindo o meu tempo, né, e continuei calculando a velocidade média, tá vendo? Ó, continuei calculando a média. Então, mas só que a minha média já é mais próxima da instantânea em T0. E se eu reduzir o tempo mais ainda, então continuo calculando a velocidade média.
mas o tempo fica, mais a média fica mais próxima ainda da instantânea. De modo que se eu fizer o T1 infinitamente próximo do T0, ele tendendo ao T0, a minha velocidade média ela vai coincidir com a velocidade instantânea nesse ponto T0. Então, a velocidade instantânea, vou chamar só de V, vai ser o limite da velocidade média aqui, ó, S1 menos S0, dividido por T1 menos T0, quando esse T1 aqui, que é o tempo, ele ficar cada vez mais próximo do T0, que é acontece o que eu falei, o tempo fica muito curto, a média se aproxima da instantânea. No infinito, no limite lá, quando o T1 tender a T0, a média coincide com a instantânea. Então eu faço o T1 tendendo a T0. E aqui a gente tem a velocidade instantânea no ponto T0, tá certo? Mas isso aqui, pessoal, esse limite aqui é um limite conhecido, não é isso? Ele representa o coeficiente angular dessa reta tangente, que você pode ver aqui que eu associei a reta secante com a velocidade média, e representa a derivada da função no ponto T0. Então, significa que a velocidade instantânea ela é igual à derivada da função, então, f' de t, né, que eu usei o t e não x, no caso aqui no nosso ponto T0. Então, f' de T0. Se eu quiser saber a derivada em qualquer outro ponto, substituo o T0 aqui por qualquer outro ponto. Então, de uma maneira resumida, né, a velocidade instantânea é a derivada da função que representa o espaço, já que esse f de t aqui representa o deslocamento da partícula. Em uma outra notação aqui, o nosso v seria ds dt. É como se fosse o dy dx, só que em vez de y, a gente tem s, tá vendo? E em vez de x, né, a gente tem t, que representa tempo. Só mudei aqui as letras para ficar mais, né, conveniente com a questão da física, né, que s é espaço e t seria tempo. Então aqui é mesmo como se fosse o dy dx, mas representa a velocidade. ds dt é a taxa de variação instantânea do espaço com relação ao tempo, tá certo? E essa questão de taxa de variação, de uma grandeza com relação a outra, no caso aqui espaço com relação a tempo, ela se aplica a qualquer coisa, né, da matemática, tá certo? Qualquer outra coisa da matemática, da física também. E a gente vai ver outros exemplos no decorrer da disciplina, principalmente quando chegar na parte de taxas relacionadas, tá certo? Então gravem bem isso, vocês vão usar isso na física 1. A derivada do espaço, ela nos dá a velocidade, tá bom? Velocidade instantânea naquele ponto, e não velocidade média. E de uma maneira análoga, pessoal, deixa eu até colocar aqui, a gente consegue analisar a aceleração instantânea da partícula, tá certo? Já que a gente sabe que a aceleração média, ela é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo, não é isso? Então, se eu fizer aqui uma análise semelhante, né, com relação ao que eu fiz com a velocidade, a gente vai concluir que a aceleração instantânea é a derivada da função velocidade, ou seja, seria o dv dt. Então é só você pegar aquela função velocidade que a gente encontrou antes e derivar de novo, seria o v' de t. Ou em outras palavras, né, como o v é a derivada do espaço e o a é a derivada do v, significa que para você achar o a partir do espaço, você tem que derivar, né, o espaço duas vezes. Deriva a primeira, encontra a velocidade. Deriva a segunda, vai encontrar a aceleração. Então seria o s duas linhas de t, a derivada segunda, tá certo? Derivada primeira, velocidade, derivada segunda, a aceleração. Isso da função espaço, da função deslocamento, tá bem? Vamos aqui para fazer um exemplo, né? Mas em resumo do que eu falei, quando você tem uma função que representa o deslocamento de uma partícula, né, o espaço dela, quando você deriva a primeira vez, você encontra a velocidade. Né, a função velocidade instantânea. Você vai encontrar uma função. Por quê? Por que você não encontra um número para velocidade? Porque, na maioria dos casos, a partícula ela muda de velocidade. Por isso que você encontra uma outra função. E se você quer saber a velocidade no tempo T1, então você vai lá e troca por T1. Quer saber no tempo T2, vai lá e troca por T2 e por aí vai. Então, no exemplo 1, diz o seguinte, uma partícula move-se ao longo de uma reta horizontal, né, como a gente já previamente estabeleceu,
de acordo com a seguinte função. Então, nota que essa função ela descreve a posição da partícula para um certo instante de t. Então, ele quer saber que ele quer que você diga quando que a partícula ela anda para a direita, quando que ela anda para a esquerda, e determine também o instante em que ela muda de sentido, tá certo? Ou seja, quando que a velocidade é positiva, né? Porque aí a partícula vai se deslocando para a direita, né? O positivo é a direita, e quando que a velocidade é negativa, que a partícula vai se deslocando para a esquerda. E se a partícula ela estava com a velocidade positiva, ficou zero e depois virou negativa, o que é que significa? Que ela foi, parou e mudou o seu sentido. É esse instante que ele quer que você diga também, tá certo? Então a gente vai ter que estudar a função velocidade, para saber quando que é positiva, quando que é negativa, tá certo? Ele deu aqui no problema, né, no exemplo 1, a função espaço, que é espaço igual a t elevado à terceira, mais 9t ao quadrado, mais 24t, mais 1, tá certo? Para encontrar a velocidade, o que é que eu faço? Eu derivo o espaço com relação ao tempo, né? ds dt, é isso? Então, isso implica que a minha velocidade vai ser igual a quem? A função velocidade instantânea. A derivada do t elevado a 3 é 3t ao quadrado. A derivada do 9t ao quadrado é mais 18t. Aqui é 24t, não é isso? E a derivada do mais 24t, como é só t, fica só mais 24. Então, esse representa a velocidade da partícula em cada instante do seu movimento. Por exemplo, se eu quiser saber qual é a velocidade da partícula no instante inicial em que ela começou o seu movimento, então eu venho e faço o quê? Eu substituo o t aqui por zero. Então, quando você substitui o t por zero, né, então vai ficar aqui, no caso, 0, 0 e 24. Quer dizer que a partícula se move com a velocidade de 24, né, unidades, dependendo das unidades aqui, e como é positivo, para a direita, tá certo? Para a direita. Então agora, para poder saber quando que a velocidade se move para a direita, ou quando se move para a esquerda, a partícula, eu tenho que saber quando que a velocidade é positiva e quando que a velocidade é negativa. Então a gente vai fazer aqui um estudo do sinal da função velocidade, de V, igual a gente fazia lá no começo do ano, né, estudo do sinal de funções. Então, eu vou pegar a velocidade igual a zero, vou fazer V igual a zero, então significa que 3t ao quadrado mais 18t mais 24 é igual a zero, né? Dá para simplificar essa equação de segundo grau aqui por 3, então 3 por 3 fica só t ao quadrado, 18t por 3 fica 6t, e mais 24, que por 3 fica 8. É isso? Igual a zero. Tirando o nosso delta aqui, ó, delta vai ser igual a b ao quadrado, né? Então fica 36 ao quadrado fica 36, menos 4 vezes a vezes c. Então 4 vezes 8 dá 32, igual a zero. Então o delta aqui, no caso, vai ser igual a 4, não é isso? Só um ajuste aqui na função, pessoal, que no lugar de mais 9t ao quadrado, é menos 9t ao quadrado. Então aqui fica menos 18t, né? Aqui menos 18t, aqui fica menos 6t, não muda nada, continua 36, tá certo? Então aplicando aqui basta, o nosso t é menos b, né? Isso, mais ou menos, raiz delta sobre 2a. Então vou fazer direto aqui, como b é menos 6, com menos da fórmula fica 6, mais ou menos, né? Isso. A raiz de delta, como delta é 4, a raiz será 2 sobre 2 vezes A. E o A sendo 1, 2 vezes 1 dá 2, beleza? Então, o T aqui vai ser igual, o T', né? Vamos usar primeiro mais, 6 mais 2 é 8, e 8 por 2, 4. O T, duas linhas, ó. Vamos usar agora o menos, 6 menos 2 é 4, e 4 por 2 é 2. Então, esses instantes aqui são que a velocidade é zero, ó. Então, 2 segundos e 4 segundos após o deslocamento, significa o quê? Significa que a partícula está parada, velocidade igual a zero. Só que eu quero fazer o estudo do sinal da velocidade, então eu quero saber quando que ela é positiva e quando que ela é negativa. Então, para isso, eu vou colocar aqui o eixo t, né, que é a do tempo. Vou marcar aqui os dois pontos em que a velocidade é zero, né? Então, eu vou colocar aqui o t igual a 2 e aqui o t igual a 4, igual a gente fazia antes, né, lá com funções quadráticas.
E a função da velocidade é uma função de segundo grau, então o gráfico dele é uma parábola, percebem? Como o coeficiente A ele é positivo, 3, ó, a parábola é voltada para cima. Então é assim a parábola. Então, a parte da parábola que está acima do eixo horizontal é positiva. A parte que está abaixo é negativa. E a parte que está acima de novo aqui, positiva. O que é que significa em resumo? Que antes do 2, né, quando o t for menor do que 2, a velocidade é positiva. Então o movimento é para a direita. No t igual a 2, a velocidade é zero, quer dizer que a partícula parou. Depois, entre o 2 e o 4, a velocidade é negativa, quer dizer que o movimento da partícula é para a esquerda. No 4, a velocidade é zero, então quer dizer que a partícula parou de novo. E depois do 4, né, do tempo, depois de 4 segundos, a velocidade está positiva, então quer dizer que a partícula começou a andar para a direita, tá bom? Vamos fazer aqui um resumo em uma tabela do comportamento dessa partícula. Então, nessa primeira coluna, eu vou avaliar o tempo. Vou avaliar o tempo dentro desses intervalos aqui que eu encontrei. Vou avaliar quando o tempo for menor do que 2, à esquerda. Eu vou avaliar quando o tempo for igual a 2, beleza? Eu vou avaliar quando o tempo estiver entre 2 e 4, então seria maior do que 2 e menor do que 4. Né? Vou avaliar justamente no ponto em que t é igual a 4. E vou avaliar também a direita do 4, ou seja, quando t for maior do que 4. Então eu faço todas as avaliações, né, dentro desses pontos, tá bom? Na segunda coluna eu vou avaliar a velocidade nesses intervalos de tempo. E na terceira coluna aqui vai ser a minha conclusão. Então, por exemplo, quando t for menor do que 2, ó, qual é a velocidade? Positiva, tá vendo? Então eu venho aqui na minha tabela e coloco um positivo. Quando t é exatamente igual a 2, né, ó, t igual a 2, a minha partícula deu zero, tá vendo? Ó, é uma raiz, então a velocidade é zero. Quando t está entre 2 e 4, a velocidade é negativa, tá vendo? Então eu venho aqui e coloco negativo. Quando t for 4, então a velocidade está positiva. Então coloco aqui, aliás, quando t for 4, a velocidade é zero, né, que é o ponto. E agora sim, quando t for maior do que 4, ó, a direita do 4, a velocidade ela é positiva. Beleza? Então qual é a sua conclusão? Velocidade positiva, então significa que o movimento aqui é para a direita. Depois eu avalio no zero. Aqui, ó, entre 2 e 4, negativo, quer dizer que o movimento, vamos colocar só move mesmo, é para a esquerda, porque é negativo. E aqui no t maior do que 4, como é positivo, quer dizer que o movimento é para a direita. Agora, no t igual a onde deu zero, quer dizer que a velocidade é igual a zero, a partícula parada, né? Isso, vamos colocar só aquele parênteses, parada. Agora, mudou de movimento, sim ou não? Como é que eu sei se ela mudou de movimento, sim ou não? Não quer dizer que ela parou e mudou de movimento. Ela pode vir, parar e continuar, não é isso? Só que nota que aqui ela mudou de movimento. Por que eu sei? Porque ela vinha para a direita, tá vendo? Parou e depois começou a ir para a esquerda. Então teve sim aqui, né, uma mudança de movimento. Aqui, ó, ela vinha para a esquerda, parou e depois foi para a direita. Então teve também uma mudança de movimento. Tá certo? Então esse é o comportamento da partícula. Antes de 2 segundos ela vinha para a direita, quando chegou em 2 segundos ela parou e mudou para a esquerda, né? Quando chegou em 4 segundos ela parou de novo, depois mudou seu movimento e foi para a direita. Então ela vinha aqui, ó, para a direita, parou, foi para a esquerda, depois parou e voltou para a direita. Tá certo? Esse descreve, né, o comportamento da partícula. Se você quiser vir e trocar esses tempos aqui, né, na função espaço, você vai comprovar isso. Tá bom? Vamos fazer mais um exemplo aqui, só para finalizar. Então, nesse exemplo 2, diz o seguinte: uma partícula, né, aliás, uma bola, só para uma bola d'água. Uma bola, ela é atirada verticalmente para cima a partir do chão, com velocidade inicial de 64 metros por segundo. Considerando o sentido para cima como positivo, né, e descendo como negativo, claro, a equação do movimento será S igual a menos 16t ao quadrado mais 64t.
Então aqui nós temos o exemplo 2. Então seria o exemplo 2. A função espaço é menos 16t ao quadrado mais 64t. Descreva a posição dessa bola com relação ao tempo. Aí ele quer, no primeiro momento, que você ache a velocidade instantânea 1 segundo após o lançamento. Então, para achar a velocidade é bem simples, né, pessoal? Basta derivar o espaço. Menos 2 passa multiplicando, fica menos 32t, mais derivada de 64t é apenas o 64. Aí no item A, qual a velocidade quando t for 1 segundo? Então, basta calcular aqui o v quando t for 1. Fica menos 32 vezes 1 mais 64. Que aqui dá igual a 32 metros por segundo. Ou seja, a velocidade deu positiva. Quer dizer que nesse instante a bola está subindo a 32 metros por segundo. Tá certo? Já no item B, ele quer a velocidade quando o instante for 3 segundos. Ou seja, em t igual a 3 segundos. Então, a velocidade é igual a menos 32 vezes 3 mais 64. Eu troquei por 3, tá vendo? Então, menos 32 vezes 3 dá menos 96. Com mais 64 dá menos 32 metros por segundo. Ou seja, é a mesma velocidade, olha. Tanto a 1 segundo quanto a 3 segundos, a bola está na mesma velocidade instantânea. Só que no item A, como deu positivo, a bola está subindo. E no item B, como deu negativo, a bola está descendo. Mas a velocidade escalar, que é o que importa, né, a velocidade naquele ponto, é igual, 32 metros por segundo. O menos indica apenas, né, a direção que a bola está tendo, tá certo? No item C, ele pergunta um instante, ou seja, qual o tempo em que a bola atinge seu ponto mais alto. A bola vai atingir o ponto mais alto justamente quando ela for subindo, parar e trocar de movimento, começando a descer. E nesse parar aqui, significa o quê? Que a velocidade dela é 0. Então, para achar um instante em que a bola atinge o ponto mais alto, sua velocidade é igual a 0. E qual é a velocidade dessa partícula? Menos 32t mais 64, igual a 0. Eu resolvo aqui, fica menos 32t igual a menos 64. Então, t é igual, menos com menos, né? É mais, aí 64 por 32 fica 2 segundos. Então, 2 segundos após o lançamento, a bola atinge seu ponto mais alto. Qual é esse ponto mais alto, se você quiser saber? Basta vir aqui na função, né, espaço, e substituir o t por 2 segundos, né? Então, ficaria aqui, ó, 64, 128, daria 64 metros, o ponto mais alto que a bola atingiu. Então, pessoal, é uma aula rápida, só para vocês terem noção da derivada como taxa de variação de uma grandeza com relação à outra. Então, tudo que envolve taxa de variação, como vazão, coisas do tipo, que a gente vai ver muito, alguns problemas na frente, eles podem ser trabalhados com derivada.